Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um tema, assim, bem complexo e fascinante, a teologia da libertação. Temos em mãos uma série de documentos, um roteiro de estudo, algumas meditações que fazem uma análise bem crítica do movimento. Nossa missão aqui é descompactar esses argumentos, sabe? Tentar entender a linha de raciocínio que eles apresentam. E um ponto importante, a gente vai se ater 100% ao que esses documentos dizem. A ideia não é concordar nem discordar, mas sim explorar a crítica que eles constroem passo a passo. Exatamente. E o ponto de partida dessa crítica toda, que achei bem forte, é uma frase que um dos textos usa. Eles falam de uma troca sutil, mas devastadora. A tese central de todo o material é que a teologia da libertação, ou TL, como eles abreviam, ela promove um deslocamento no centro do evangelho. A ideia de uma redenção eterna, espiritual, daria lugar a um projeto de salvação aqui na Terra, material. E é essa troca que os textos querem investigar a fundo. Ok, vamos descompactar isso. Porque troca sutil, mas devastadora é uma acusação bem séria. As fontes dizem que tudo começa quando a pergunta principal muda. Que mudança é essa? É uma mudança de foco total. A pergunta teológica clássica, segundo os textos, seria algo como: o que Deus fez em Cristo para nos salvar do pecado? Já na teologia da libertação, a pergunta que move tudo se tornaria: o que nós podemos fazer para libertar a sociedade da opressão? Percebe a troca de agência? Sim, sai de Deus E vai para o ser humano. e sai do espiritual e vai para o social. E essa mudança na pergunta, imagino, cria um efeito dominó em todo o resto, em toda a doutrina. É isso que os textos argumentam? Precisamente, é a partir daí que os conceitos mais importantes do cristianismo começam a ser, segundo essa análise, esvaziados do seu significado original e preenchidos com um conteúdo novo, mais ideológico. Os textos são bem claros. Até ele mantém o vocabulário bíblico, mas o significado, esse muda. E que tipo de vocabulário? Você pode dar um exemplo prático que os textos citam? Claro, o primeiro e talvez o principal é a palavra justiça. Na teologia clássica, justiça, tá ligado ao caráter de Deus, à retidão dele. Nessa nova ótica que os textos criticam, justiça vira quase que só sinônimo de justiça social. Ou seja, a transformação das estruturas da sociedade, a relação com Deus, fica em segundo plano. Entendi. Fica mais horizontal do que vertical. Exato. E esse padrão se repete, sabe? Imagino que sim. Além de justiça, que outras palavras eles dizem que são redefinidas? Outro exemplo muito forte é a figura do pobre. Os textos argumentam que na Bíblia, o pobre é sempre alguém que precisa de compaixão, de cuidado. Já na análise da TL, o pobre é elevado a uma categoria quase messiânica. Ele não é só alguém para ser ajudado. Ele vira o principal agente da história, o oprimido que vai libertar todo mundo. Nossa, é uma mudança de papel muito grande. De alguém que recebe cuidado para protagonista da revolução. Exato. E o mesmo acontece com o conceito de opressão. A visão bíblica tradicional, segundo os textos, diz que a opressão fundamental é o pecado no coração humano. É uma escravidão espiritual. A crítica aqui é que a TL reduz isso quase que só à opressão econômica, de uma classe sobre a outra. O problema deixa de ser dentro da pessoa e passa a ser só fora, na estrutura social. Sabe que isso me faz pensar numa analogia. É como se mantivessem a embalagem de um produto, com a mesma marca, tudo igual, mas trocassem o conteúdo lá dentro. A linguagem do evangelho continua ali, familiar, mas a essência, segundo a crítica, é outra. É uma ótima analogia, porque ela mostra que a ameaça, para essas fontes, não vem de fora. Ela vem de uma reinterpretação interna. É quase um cavalo de Troia teológico, entende? E os textos argumentam que, justamente por usar a linguagem da fé, a mudança fica mais difícil de notar. E por isso, mais perigosa. Ela não se apresenta como uma coisa nova, mas como a verdadeira interpretação da fé. E se o vocabulário está sendo alterado, isso deve ter um impacto gigantesco em como se lê a fonte de tudo, a própria Bíblia. Os textos falam disso? Falam e muito. Esse é o próximo passo lógico da crítica deles. Eles apontam para uma mudança radical na hermenêutica,
que, no fundo, é a arte de ler o texto, né? Se você muda o jeito de ler, as instruções que você tira dali vão ser completamente diferentes. E qual seria essa nova forma de ler a Bíblia que as fontes criticam? A análise é que a Bíblia deixa de ser a autoridade final que interpreta a realidade. Em vez disso, a realidade social, e especificamente a luta de classes, vira a chave para interpretar a Bíblia. O roteiro de estudo que a gente tem aqui é bem direto. Ele chama isso de uma leitura marxista do Evangelho. O ponto de partida não é mais o que o texto diz, e sim como a minha experiência de oprimido ilumina esse texto. Então, as feridas culturais, como um dos textos chama, viram a lente para ler as Escrituras, e não o contrário. Exatamente isso. A pergunta que o leitor faz muda. Deixa de ser o que Deus está me ensinando sobre ele e sobre mim, e passa a ser como eu posso usar esse texto para validar a minha causa e denunciar meus opressores. A Bíblia vira tipo uma ferramenta para ação revolucionária, não uma fonte de revelação de Deus. Tem uma frase num dos textos que resume isso de uma forma muito forte, não tem? Tem. E é talvez a citação mais marcante de todo o material que a gente está vendo. A frase é: quando a política vira lente da Bíblia, o Evangelho perde sua cruz. Uau! É uma frase de impacto. Na prática, o que os textos dizem que se perde quando a cruz sai de cena? O custo, na visão dos autores, é o próprio Evangelho. A cruz, nesse contexto, simboliza a expiação do pecado, a reconciliação do ser humano com Deus. É o centro da mensagem. Quando a lente política é colocada, a cruz é reinterpretada. Ela deixa de ser o lugar onde o pecado do mundo é perdoado para virar só um símbolo da injustiça do homem contra o homem, um oprimido sendo morto pelo sistema. A dimensão transcendental, a reconciliação com Deus, ela se perde. Fica só a denúncia social. O interessante é que os materiais, eles se preocupam em ampliar essa questão. Eles fazem uma pergunta bem provocativa, né? Quais são os riscos de interpretar a Bíblia através de ideologias políticas? E aí eles adicionam, seja de esquerda ou de direita. Isso é um ponto muito importante. Importantíssimo. Mostra que a crítica fundamental das fontes não é contra uma ideologia específica, mas contra o ato de subordinar a teologia a qualquer sistema humano. O argumento é que, no momento em que uma filosofia política vira a chave de leitura, a fé vira refém. A autoridade final sai da revelação divina e vai para a análise humana. E aí o Evangelho, nessa visão, fica irreconhecível. E eu imagino que essa mudança toda não fica só na teoria, certo? Como textos dizem que isso afeta a missão da igreja na prática, no dia a dia? O efeito é total, segundo a análise. Se a salvação não é mais a redenção do pecado, mas a libertação de estruturas sociais, a missão da igreja muda. O foco principal deixa de ser proclamar Cristo crucificado e ressuscitado e passa a ser organizar movimentos, marchas, discursos e agendas políticas. Então, o chamado ao arrependimento individual daria lugar a um chamado à militância coletiva. Exatamente essa troca que os textos apontam. A salvação vira um projeto coletivo, histórico, para ser alcançado aqui e agora com a ação política. A igreja se transforma numa espécie de ONG, partido político, com uma capa religiosa. Uma das fontes usa uma imagem muito forte. Diz que a maturidade espiritual passa a ser medida pelo nível de engajamento político e não pelo fruto do espírito na vida da pessoa. A santidade é trocada pela militância. E a imagem da cruz volta aqui de novo, né? De uma outra forma. Sim, complementando a ideia anterior. Se quando a política vira lente, o evangelho perde sua cruz, a consequência prática é que a cruz deixa de ser um altar de entrega e se torna um símbolo de luta política. Ela vira uma bandeira. O que era um símbolo de reconciliação com Deus vira uma arma no conflito entre os homens. Agora, é muito importante fazer uma distinção aqui que os próprios textos que a gente está analisando fazem questão de deixar clara. A crítica deles não é contra a busca por justiça social ou o cuidado com os pobres, certo? De forma alguma. E eles são muito enfáticos nisso. Um dos documentos diz com todas as letras que o cuidado com os órfãos, as viúvas e os pobres é profundamente bíblico e um mandamento inegociável. A crítica não é a ação em si, mas a motivação e a definição do problema. Então, onde estaria o erro, segundo essa análise? Fazer da justiça social o único conteúdo do Evangelho. É quando a causa vira um ídolo.
Uma das fontes usa essa palavra mesmo, idolatrar a causa. Isso significa substituir a busca pela justiça de Deus por um projeto de justiça puramente humano. A crítica é sobre a fonte e o objetivo da ação. Isso nos leva ao que parece ser o coração de toda a divergência. Um diagnóstico completamente diferente sobre qual é o principal problema da humanidade. O que é fascinante é exatamente isso. São dois diagnósticos para a mesma doença. Segundo a leitura que os textos fazem da Bíblia, o cativeiro principal do ser humano é interno, o pecado, que afasta a pessoa de Deus dos outros. É a raiz de tudo. Já a teologia da libertação, nessa visão crítica, diria que o cativeiro principal é externo, o sistema social, político, econômico opressor. E um diagnóstico diferente leva a um tratamento completamente diferente. Precisamente. É por isso que a crítica conclui que a TL trata os sintomas e ignora a raiz da doença. Se o problema é só uma estrutura social injusta, a solução é uma revolução para mudar a estrutura. Mas se o problema fundamental é o pecado no coração humano, que sempre vai criar estruturas injustas, então a solução precisa ser mais profunda, uma regeneração interna. Nenhuma revolução política pode mudar o coração de alguém. Para reforçar esse ponto, as fontes usam a própria missão de Jesus, fazendo um contraste, né? Sim, e é o argumento final deles. Eles ressaltam que Jesus viveu sob a opressão do Império Romano, mas a missão dele não foi organizar uma rebelião para derrubar César. Ele não veio para derrubar o Império Romano, mas para derrubar o império do pecado e da morte no coração das pessoas. Ele não veio para reorganizar as estruturas de Israel, mas para regenerar corações através do arrependimento e da fé. A citação de João 18,36, onde Jesus diz: "O meu reino não é deste mundo", é o pilar desse argumento. A libertação que ele oferece é de outra ordem, mais fundamental. Certo. Então, para a gente amarrar tudo, o que exploramos hoje foi uma crítica teológica bem detalhada à teologia da libertação, baseada só nesses documentos que a gente tem. A argumentação central deles é que esse movimento corre o risco de substituir o evangelho, que é centrado na redenção do pecado, por um projeto político e, para fazer isso, ele redefine conceitos da fé, muda o jeito de ler a Bíblia e altera a missão da igreja. Exato. E isso, no fim das contas, levanta uma questão muito importante, que vai além desse debate específico, né? A análise apresentada nesses textos é sobre onde a esperança de transformação do mundo é, em última instância, depositada. É na mudança do coração humano por uma força divina, que aí transforma a sociedade de dentro para fora, ou é na reestruturação de sistemas, por esforço humano, esperando que isso mude as pessoas de fora para dentro? É uma pergunta sobre a fonte da verdadeira libertação. E essa discussão toda, focada nos perigos que os textos apontam de ideologias cooptando a fé, nos deixa com uma reflexão final que vai além do nosso material. Num mundo cada vez mais polarizado, onde tudo parece dividido em trincheiras, como um sistema de crenças, seja ele religioso, filosófico, o que for, consegue manter sua integridade e seus princípios, sem ser sequestrado e usado como ferramenta por uma agenda externa qualquer que seja ela.